Annyeonghaseyo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, hoje eu vim trazer a segunda parte do vídeo. Eu escolhi esperar pra vocês, tá? Que muita gente me pediu no Instagram, nas minhas redes sociais, e aí eu vim trazer a segunda parte pra vocês, contando um pouco da minha experiência na campanha e tudo mais, tá bom? Antes de começar esse vídeo direitinho, vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos toda vez que eu postar. Dá like no vídeo, muito like, e me sigam no Instagram e no TikTok. Eu tô postando lá direto, pra quem me segue por lá sabe das coisas primeiro, né, gente? Então já sabe. Bom, pessoal, eu conheci a campanha do Eu Escolhi Esperar, do pastor Nelson, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. Desde então, quando eu conheci a campanha, eu decidi, né, depois de conhecer e tudo mais, eu decidi participar da campanha, que eu já expliquei pra vocês como é que é a campanha e tudo mais, mas eu vou deixar a primeira parte do vídeo falando sobre a campanha que eu gravei aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui no card pra vocês já clicarem e já ir direto pra lá depois que terminar esse vídeo, tá bom? Sim, depois que eu conheci a campanha, eu decidi fazer parte dela, e isso inclui você esperar uma pessoa certa e não correr atrás de outras pessoas, né? Tipo, correr atrás da pessoa que você quer. Não, você tem que esperar. E, gente, desde quando eu adquiri essa campanha, foi algo muito bom pra mim. Eu vejo que, tipo assim, os jovens realmente precisam adquirir essa campanha, aderir, né, a essa campanha. É muito bom. Eu vivi também uma experiência muito boa na campanha. Já tive um relacionamento, então por isso que eu falo que eu já vivi e ainda vivo, porque eu já terminei com esse relacionamento, já tenho um relacionamento, então ainda continuo aqui no Eu Escolhi Esperar certinho. Experiência, basicamente, no Eu Escolhi Esperar, quando eu conheci a campanha, eu aderi a ela, né? Então eu falei que eu ia pra todo mundo, né? Tipo, quem me perguntasse, que eu ia esperar a pessoa certa pra me compromissar e tudo mais, né? Quando eu aderi a isso, eu também escolhi aderir ao fato de eu querer somente compromissar, ter um relacionamento com a pessoa depois dos meus 18 anos. E é uma idade que eu acho que a pessoa tá mais preparada pra começar um relacionamento, né? Que já é de maior e tudo mais, então já pode, não sei, ser um pouco mais maduro. Então eu escolhi isso e graças a Deus eu consegui, né, gente? Compromissar somente com meus 18 anos. Resolvi também, gente, aderir à Aliança do Beijo. Só que, tipo assim, a Aliança do Beijo não é algo que todo relacionamento tem que ter isso e tudo mais. Não, pode ser que no meu novo relacionamento eu não queira isso e tudo mais. Isso vai muito confiança, sabe, do casal, da pessoa que você quer se relacionar. É algo que vocês têm que conversar bastante e tudo mais, então é algo que vocês têm que escolher juntos. Então, não vou falar pra vocês que provavelmente no próximo relacionamento eu possa querer aderir, talvez não, mas depende muito, tá bom? Tenho assistido bastante ministrações de pastores justamente por isso, porque antes de mudar minha opinião sobre fazer ou não a aliança, eu prefiro estudar um pouco mais, tá bom? Porque é algo um pouco mais complicado. Depois que eu aderi à campanha, gente, foi tudo um mar de maravilhas? Não, não foi um mar de maravilhas, é muito difícil, bastante difícil, ainda mais na sociedade que nós vivemos hoje, entendeu? Essa geração. Então é um pouco complicada, tem críticas, tem muitas tentações, gente, é muito difícil para um cristão se manter firme, não foi fácil. E do mesmo fato que eu falo que não foi fácil, eu digo que valeu a pena, que até hoje vale a pena, e é por isso que eu me digo tanto a campanha, pelo fato de eu achar que ela vale a pena, entendeu? E lá na frente você vê que tudo é no tempo de Deus, então não adianta você ficar muito desesperado. Com 16 anos, eu acho, eu e outra pessoa começamos a ter, sabe, um sentimento e tudo mais. Só que, como eu disse, eu só poderia namorar com meus 18 anos. Então a gente foi conversando e essa pessoa escolheu me esperar até os meus 18 anos. E a gente orou e tudo mais durante todo esse tempo, com acompanhamento dos pastores, família, líderes, tudo certinho. Passamos 2 anos, eu acho, juntos, não sei muito bem. No compromisso do beijo, tudo certinho, tá bom? Foi algo que eu quis. Não era algo que ele queria, não era algo do costume dele, mas sim, ele aderiu e tudo mais, então foi muito bom. Hoje, eu não estou mais com essa pessoa, já faz mais ou menos uns 4 meses, por aí, não sei muito bem, mas já faz um tempinho. E eu digo pra vocês que todo relacionamento é um aprendizado, então você não pode pegar um relacionamento, não deu certo e tal, deixar a pessoa de lado, não. Tem um aprendizado, eu envolvi o sentimento e tudo mais, então você tem que ter consciência disso. Hoje eu posso dizer que eu amadureci com esse relacionamento, eu vejo as coisas diferentes
E eu vou estudar mais as pessoas, entendeu? Antes de ter um relacionamento. Então isso é muito mega importante, então já fica a dica pra vocês sobre isso. Hoje eu estou aqui, gente, eu escolhi esperar e tudo mais. Eu quero dizer pra vocês que é uma experiência muito boa. É uma campanha maravilhosa, é uma escolha, tá? Você tem que pensar bastante antes de fazer essa escolha de participar dessa campanha, sabe? Porque não é algo fácil, então você tem que ver se você consegue e tudo mais. Ouvi bastantes críticas, gente, porque para uma pessoa que é jovem e tudo mais, as outras pessoas, né, tem pessoas que pensam que você tem que viver como se não houvesse amanhã. Então, disseram que eu não ia conseguir ficar até os 18 anos sem ter um compromisso. E olha só, eu estou com 20 anos, tá? Estou com 20 anos e estou aí, firme e forte, de boa, sabe? Então, pra mim foi difícil, até hoje é difícil, mas eu encaro isso com todo o cuidado do mundo já, tá, gente? Isso é muito importante. Se você for escolher esperar, você tem que manter sempre firme, porque se você não se manter firme, você quebra a aliança que você já fez com Deus, certo? Então isso é uma aliança. Vou responder umas perguntas do Instagram, que eu coloquei a caixinha de perguntas lá no Instagram, tá? E eu vou responder umas 7 perguntas que eu escolhi, que eu, né, selecionei, vou responder rapidinho pra vocês aqui nesse vídeo. Sobre a campanha, eu coloquei essa caixinha sobre a campanha lá. Vocês me perguntaram algumas coisas, eu vou respondendo pra vocês. Primeira pergunta, eu vou colocar aqui essa. Amanda, pretende fazer a aliança do beijo de novo? Provavelmente sim, provavelmente não, 50% sim, 50% não. Como eu disse pra vocês durante o vídeo, gente, tô estudando. Além de estudar isso, eu tenho que esperar a pessoa aparecer, né? Deus enviar a pessoa certa pra saber como vai ser, porque isso não é necessário que eu tomar sozinha e tudo mais. E tem que haver confiança também. Segunda pergunta. Você foi muito criticada por participar da campanha? Sim, já falei isso pra vocês. Bastante criticada por amigos, colegas, gente que nem me conheciam e falavam. Não só por participar da campanha, gente, mas pelo fato de eu ter escolhido namorar somente com 18 anos. Então foi algo bem criticado, entendeu? Mas tudo bem. Só relevo, nunca fui pra ler. Nunca fui, na verdade, de ligar pelo que as pessoas falam. Então pra mim isso foi tudo muito normal. Terceira pergunta, qual é a parte mais difícil de participar do Eu Escolhi Esperar? Amei essa pergunta. Gente, a parte mais difícil ou é a tentação ou é as críticas. Pra mim, no caso, como eu falei pra vocês que eu não ligo muito pra que as pessoas falam, foi a tentação de ver as pessoas namorando, coisa do tipo, e eu não, sabe? Eu não podia antes dos meus 18 anos e tudo mais, então isso foi um pouquinho difícil, tá? Mas tudo bem, tá tudo certo, passei firme e forte. Quarta pergunta, pretende demorar muito pra ter um relacionamento novamente? Sim, eu não quero ter um relacionamento agora, terminei recentemente faz 4 meses mais ou menos. E foi um relacionamento bem longo, né, de 2 anos aí e tudo mais, então não quero, gente, tô muito bem sozinha, tá? Então agora não, tá, Deus, agora não. Quero esperar mais um pouquinho, daqui pro próximo ano, talvez. Mas a gente nunca sabe, né? A gente fala daqui pro próximo ano, quando dá no outro mês, gente, deu uma pessoa aí, você fica de cara de pastel. Quinta pergunta, como conseguiu se manter firme até hoje nessa campanha? Oração, jejum, Bíblia. Só isso, gente. Isso é muito importante, são 3 coisas essenciais pra você se manter firme nessa campanha. Que sem isso você não vai conseguir, é o seu alicerce. Vamos para a sexta pergunta, sexta. É errado não fazer a aliança do beijo? Eu tenho assistido muitas ministrações recentemente, tanto do pastor Nelson como de outros pastores que trabalham com rede de jovens, né, com jovens, com essa geração. E eu tenho assistido bastante ministração sobre isso. E, gente, até hoje, até agora, as ministrações que eu assisti, eles sempre falam, chegam à conclusão de que não é errado, tá? Isso é uma escolha sua. Você também não pode pegar, fazer um compromisso com Deus, dizendo que vai ficar sem beijar e depois quebrar. É pior, entendeu? Mas você tem que tomar muito cuidado, né, no seu relacionamento com o beijo. Enfim, eu tô assistindo muitas ministrações justamente pra isso, vamos chegar à conclusão de... Mas é nesse fato, então é 50% sim, 50% não, mas a parte do errado, não é errado, tá bom? Isso é uma escolha sua, isso não tem nada a ver. Agora, se você quer fazer ou não quer fazer, isso não tem nada a ver, não é errado, tá bom? Não existe nada na Bíblia falando que é errado, isso não existe. Última pergunta, você fez uma aliança ou só decidiu testar ficar sem beijo no namoro? Não fiz uma aliança. Não, gente, calma. Não é que eu fiz uma aliança, sabe, pra
todos os meus relacionamentos. Eu fiz uma aliança nesse último relacionamento, nesse primeiro que eu tive, entendeu? Que eu não iria beijar e tudo mais. Mas isso não quer dizer que nos meus outros relacionamentos eu vou ter o mesmo compromisso. Outros. Não quero ter outros não, eu só mais um. Aí acaba e fecha. Foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Vocês pediram muito a parte 2, gente, desse vídeo. E eu trouxe pra vocês, provavelmente é a última parte, porque eu já contei minha experiência pra vocês e já respondi perguntas, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, se aparecer alguém na vida, eu volto aqui pra fazer uma parte 3 pra vocês. E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, ativarem o sininho para receber notificações de vídeos novos toda vez que eu postar, dá like no vídeo, muito like, e me siga no Instagram e no TikTok, gente, posto direto por lá, então é muito importante vocês me seguirem lá. E é isso, tchau, galera!